Sinta a brisa de Tavira. Ouça a sua melodia. Na Rádio Gilão, em FM ou online. Sempre consigo em cada dia. Boa tarde, o Teatro das Figuras recebe um documentário intitulado Os Invisíveis, esta terça-feira, dia 7 de abril, realizado pela OnCo Creative Lab. Reúne reclusos do estabelecimento profissional de Faro e acompanha o desenvolvimento de uma peça teatral realizada por cada um deles. Vamos saber mais no trabalho de Francisco Grilo sobre este documentário Os Invisíveis. Será apresentado no Teatro das Figuras em Faro esta terça-feira, 7 de abril, pelas 18 horas, o documentário Os Invisíveis. Este documentário, feito pelo Banco Creative Lab, que foi uma agência que surgiu no programa Ideias à Maré, promovido pela Câmara Municipal de Tavira, em que esta agência conseguiu o terceiro lugar e assim o apoio para a criação de uma empresa, um grupo de 3 jovens. Este documentário acaba mesmo por envolver um grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Faro através de um projeto cultural do Teatro das Figuras. Este projeto tem como objetivo fomentar a inclusão social de grupos vulneráveis através da expressão artística e cultural. Falámos com o Ruben Queir, da ANCO Creative Lab, em relação a este projeto e como foi trabalhar com reclusos ao longo destes 11 meses que este documentário tem sido realizado. Este projeto surge como um convite por parte do Teatro das Figuras, que foi praticamente impossível recusar. E queria logo começar por deixar o nosso agradecimento muito grande ao Teatro das Figuras por esta oportunidade. Para já porque era um tema difícil de tratar, em que nos foi confiado um grande projeto, porque pronto, nós somos de Faro, eu pelo menos sou de Faro, sempre tive muita curiosidade de ver o que é que havia para lá dos muros e acho que sobretudo parte dessa vontade já meio intrínseca em nós de saber sempre um bocadinho mais o que é que está para trás daquilo que nos deixam ver, ou alguma curiosidade, e depois foi aliar isso àquilo que é o nosso trabalho, que é parte do vídeo, fotografia, design, mas neste caso trata-se de um documentário onde podemos viver exatamente aquilo que é como é que a arte, neste caso, muito resumidamente, neste caso o teatro, ou a expressão dramática, pode influenciar a vida numa prisão. Como é que os reclusos podem sentir, melhores ou piores, em relação a estas atividades ou outras atividades que já participaram, ou neste caso também a falta delas. Portanto, é perceber como é o poder da arte, sobretudo, e como é que ele pode mudar ou não as vidas lá dentro, e quais as ferramentas que pode dar para depois quando sair cá para fora. Ruben Queir também nos conta o processo de acompanhar estes reclusos entre fevereiro e também dezembro de 2025. Este processo que envolveu muito o processo burocrático, como entrar nas prisões e também conhecer os reclusos. Este processo todo que foi feito, portanto nós acompanhamos estes reclusos durante alguns meses, portanto nós começámos em fevereiro e acabámos em dezembro. Portanto, foram ainda uns largos 11 meses em que íamos todas as terças-feiras à prisão, que passa, obviamente, por aquele processo todo chato de revistar, entrar, etc. Ou seja, perde-se muito tempo aí, mas pronto, faz parte. Mas, efetivamente, quando nós entramos, foi um processo, sobretudo, muito empático e muito humano. Nós começamos a primeira vez por ir sempre acompanhados da Tisha, que foi a mediadora cultural deste projeto por parte do Teatro das Figuras, em que basicamente era uma equipa de 3, éramos só os 3, eu, o Henrique e a Tisha, que passávamos esse tempo lá com eles, 2 horas e meia, o que fosse. Nós vimos o poder, mais do que o poder da arte, nós começamos por ver o poder da conversa e o poder de um lugar seguro à nossa frente. Portanto, eram reclusos que não nos conheciam de lado nenhum, que não tinham qualquer ideia daquilo que nós íamos fazer ou não, antes de nos conhecerem, e muitos deles abriram-nos e disseram-nos coisas que eu acho que foi resultado muito desse processo. Foi construído ao longo dos meses. Eles foram mudando, portanto, muito entusiasmo nas primeiras alturas, portanto, 9, 10, 11, até que começámos a dizer que só com um, mas a Tisha também preparou-se para isso, obviamente, porque já tinha trabalhado também com outros públicos mais vulneráveis e não se trata de fazer um teatro profissional. A ideia nunca foi essa, a ideia foi para aqueles que fossem, pelo menos na nossa opinião, daquilo que retemos enquanto equipa de realização, sempre foi entrar num processo mais humano em que
fosse para trabalhar com quem fosse, portanto tivessem 2, 4, 10, o trabalho seria feito exatamente da mesma maneira, começava por conhecê-los um bocadinho por dentro, ver aquilo que eles queriam falar efetivamente, que a maior parte das vezes é a vida dentro da prisão, porque é aquilo que eles mais conhecem e é a realidade deles, e depois transpor isso para uma peça de teatro que efetivamente, passado uns largos meses, foi apresentada lá dentro. E é por isso que eu convido a ver o documentário, porque acho que o documentário tem mesmo essa parte de desmistificar alguma coisa que nós achamos sempre que está do outro lado dos muros. Eu próprio mudei a minha ideia daquilo que eu achava que ia encontrar, mas as ferramentas que lhe foram dadas são sobretudo porque o teatro trabalha mais do que simplesmente a peça do teatro em si. Portanto, antes de chegar e antes de se fazer uma peça de teatro, já se passou por uma série de ensaios, de exercícios focais e tudo mais que a Tisha trabalhou com eles. E é totalmente diferente quando eles entram por aquelas portas, mesmo que viessem mais cansados ou mais tristes ou mais nervosos, o que quer que seja, e a maneira como eles depois iam lá para dentro, via-se efetivamente que alguma coisa tinha mudado. Portanto, a empatia que era criada, todos os exercícios focais ou de movimento que eram feitos, mudou-lhes por completo, acho eu, a maneira como depois viam. E muitos deles na entrevista, e é por isso que depois terão que ver, eu, na minha parte, que me cabe da realização, a mim e ao Henrique, sobretudo o que nos surpreendeu muito, e sabemos que não é fácil, foi, tanto da parte das famílias como da parte dos reclusos, uma abertura gigantesca para falar. Sabemos que não são temas fáceis, dar a cara. Nós temos uma coisa incrível que foi, ninguém se recusou a dar entrevista, ou ninguém se sentiu mal por aparecer, ou direitos de imagem, essa parte toda mais burocrática que é a exposição que isto poderá ter, pelos foi tido sempre como uma coisa normal. Mas acho que foi tido uma coisa normal também, pelo que eu comecei por dizer, que é o nível de empatia que foi criado e de segurança que foi criado naquele espaço. Portanto, nós tínhamos acesso apenas a uma sala, que é a chamada sala de visitas, pequenina, em que muitas vezes estávamos 3, 4, 5 pessoas, muito calor ou muito frio, mas o ambiente que era criado era tão seguro que só assim é que eu acho que eles chegam ao fim a dar as entrevistas que deram, a confiarem e, sobretudo, a acreditarem naquilo que tinham feito. Porque um deles, sobretudo, no final até disse, eu quero ser ator, eu tenho um sonho de ser ator, portanto, se isto não lhe criou alguma coisa boa. Ruben Queir, da Uncool Creative Lab, que foi um dos 3 envolvidos nesta criação deste documentário Os Invisíveis, também deixou um agradecimento aos restantes colegas e à experiência que foi conviver com um grupo de reclusos. Isto é um produto feito totalmente por jovens e isso era uma coisa que a nós nos deixa muito felizes de, sobretudo, sermos capazes. Ou seja, sabíamos que a envergadura do projeto era enorme e quando nos foi entregue ficamos um bocado preocupados no bom sentido, que é, será que nós somos capazes de fazer isso? E depois quando começamos percebemos, vamos fazê-lo à nossa maneira e agradecer mais uma vez ao Teatro das Figuras pela liberdade criativa que nos foi dada neste projeto, que é raro. E nós sabemos que é difícil acontecer. Portanto, isto é uma obra, é um projeto inteiramente nosso em termos de edição, realização, imagem, tudo. E agradecer sobretudo ao Filipe, que trabalha connosco, que nos ajudou muito na parte da montagem, porque são horas e horas e horas de entrevista. E agradecer também ao João Correia, que nos fez a música original, que foi um plus gigante, que é aquilo que nós queríamos que as pessoas sentissem efetivamente a nível de edição e do documentário. Está lá marcado também muito pela música do João, portanto aqui o meu obrigado também. Palavras de Ruben Queir, da Uncool Creative Lab, uma das empresas vencedoras do projeto Ideias à Maré do município de Tavira, que um grupo de jovens agora que também contou com o apoio do município na constituição da sua empresa, agora terá também um dos seus projetos a ser apresentado no Teatro das Figuras em Faro, dia 7 de abril pelas 18 horas, o documentário Os Invisíveis, que pega num grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Faro e acompanha o seu desenvolvimento na criação de uma peça teatral. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.